Boa noite, pessoal. Bom, dando continuidade, né, à nossa disciplina da NAP 2, nossa disciplina, não, nossa conteúdo referente à NAP 2, né? A aula retrasada eu já deixei uma introdução sobre os padrões de projeto, né, para que eles servem, um resumo bem básico de como eles funcionam, certo? A partir de agora a gente vai começar a ver os padrões um a um, né? A gente vai começar a ver exemplos práticos em Java, mas quem quiser fazer em Python pode adaptar, né? O código não muda muito em C Sharp também, contanto que seja, né, um código orientado a objetos, certo? Outra dica, gente, é, se vocês procurarem na internet diagramas UML referente a algum padrão de projetos, vocês vão achar bastante, certo? Vai mudar uma coisa ou outra no diagrama, mas assim, em essência, os diagramas são os mesmos, tudo bem? Uma coisa muito interessante que eu achei, né? É nesse site bem aqui, ó, tutorialspoint.com barra design pattern. Aí você vai achar um menu aqui na sua esquerda, né? Esse menu, ele basicamente, esse site, né? Basicamente ele tem um detalhado de cada padrão de projeto, assim também, né? Como ele vai ser implementado, tudo bem? Então, ah, assim, caso você queira ver como é que é o ML de um certo padrão de projeto, você esqueceu como é que implementa determinado padrão de projeto, você pode vir nesse site, também tem outros, não tem problema algum, e ele vai te mostrar, né, o diagrama básico de como é que funciona o padrão e aproveitando também, ele já dá também, né, uma implementação em Java, né, daquele padrão de projeto. Tudo bem? Por isso que eu falei, né, que é muito importante você entender a questão de orientação a objetos, porque esses padrões de projetos, eles utilizam muito da orientação a objetos para implementar, né, determinado padrão e também entender o básico de programação, né? Se você ainda tem muita dificuldade em entender o que que é uma função, o que que é uma variável, como funciona uma variável pública, uma variável privada, enfim, esse tipo de coisa, é, por favor, eu sugiro que você volte, né, a dar uma olhada nas aulas de revisão, né, que tem uma aula, uma playlist minha, né, tanto de programação básica quanto de orientação a objetos, tudo bem? E claro, né, caso tenha dúvidas além, né, dos vídeos, você pode me consultar, né, através do Cigal ou através do e-mail, certo? Então vamos lá. Bora começar primeiro, gente, com um dos padrões mais simples, né, que tem dentro dos padrões de projeto e também, né, um dos geralmente os professores ensinam primeiro porque é bem, digamos assim, usa poucas classes e é fácil de implementar, é o padrão Singleton, certo? O que que o padrão Singleton se propõe? O padrão Singleton, gente, ele é um padrão que ele garante que um determinado objeto ele vai ter apenas uma instância, né, em uma determinada aplicação. Ou seja, o que que seria uma instância de um objeto? Eu vou criar uma classe teste aqui, só para a gente testar, né, qualquer código que a gente escrever, e eu vou criar uma outra classe chamada, sei lá, cliente. Pronto. Essa classe chamada cliente, ela vai ser o nosso objeto, certo? Essa classe cliente, claro, ela pode ter um método construtor, ele pode ter uma string nome, né? Private, string nome. Ah, esse cliente, a gente pode consultar o nome dele, a gente pode alterar o nome dele, enfim. Vai ficar mais ou menos dessa maneira bem aqui, certo? Tudo bem? Vai ter uma variável aqui dentro, vai ter um método construtor, onde você pode criar um cliente. Eu vou botar até um parâmetro aqui nesse método. E esse método construtor ele vai começar já com o nome de um cliente, né? Se a gente fosse usar essa classe cliente aqui dentro de uma aplicação, como é que a gente criaria, né, esse cliente? A gente poderia criar vários clientes aqui, né? Eu vou criar primeiro o método principal, public static void main, ele é nossa classe teste, e a gente pode criar vários clientes diferentes. Posso criar um C1 igual a new cliente chamado João, outro cliente C2 igual a new cliente chamado Maria, né? E assim por diante. A gente pode criar diversos clientes aí, né? Aonde esses diversos clientes eles são instâncias diferentes, né? De
classes, né? Desculpa, instâncias diferentes de objetos. E esses objetos, eles são da classe cliente, certo? Tanto, né, que, claro, se eu botar para pegar o nome e mostrar do cliente 1, né? Provavelmente, né, o aplicativo ele vai me mostrar o nome João, né, que é o nosso cliente 1, cliente 2, cliente 3 vai mostrar Maria, cliente 2 vai mostrar Maria, cliente 3 vai mostrar Chloe, né? Então, a gente sabe que são três objetos diferentes, né? Só que assim, imagine que você tem uma aplicação aonde você tem essa aplicação instalada. Isso é uma situação hipotética, né? Só para dar uma dinâmica para nossa aula. Então, imagine que você tem uma aplicação aonde você vai usar essa aplicação, você vai se logar e aquela aplicação vai criar um objeto cliente no seu nome, né? Mesmo assim, essa aplicação que você está usando no seu computador vai poder usar no celular e vai poder usar na sua TV, Smart TV, né? Enfim, você vai poder utilizar essa aplicação eh, em paralelo em diversos outros dispositivos, né? Só que quando você iniciou no seu computador, você fez o login lá, criou, né? Criou-se o objeto cliente com o seu nome, seus dados, seu endereço de e-mail, enfim, e você inicializou a mesma aplicação no celular, né? Quando você inicializou a aplicação no celular, você também fez login ali no celular, né? E inicializou-se um cliente também com seu nome, e-mail, endereço, telefone. Imagina só a seguinte situação: você está no celular, você alterou os seus dados. Ah, você mudou a sua idade. Antes estava 20, você fez 21 anos, você mudou no celular. Bom, se fosse clientes distintos, como a gente fez agora no nosso exemplo, se você mudasse no celular, essa mudança só ia se refletir para a TV ou para o computador, né, ou qualquer outro dispositivo, se você saísse do sistema e logasse novamente, né? Mas se você garantisse que nos três dispositivos existisse apenas aquela instância logada do seu cliente, ou seja, o mesmo objeto seu cliente com seus dados compartilhados entre os diversos dispositivos que você estivesse logado, qualquer alteração nesse objeto central, digamos assim, ele poderia se refletir nas outras aplicações, né, dos outros dispositivos. Então, como é que a gente garante que um determinado cliente João vai ser o mesmo João que vai estar na TV, o mesmo João que vai estar no computador, o mesmo João que vai estar no celular, né? A gente pode utilizar o padrão singleton, né? O padrão singleton, ele garante que apenas um cliente daquele lá, ou um cliente não, um objeto, né? Ele vai existir durante a aplicação. Ou seja, em qualquer lugar da aplicação, tanto na classe teste, quanto uma, sei lá, eu criei uma outra classe teste 2, vou utilizar o cliente lá também. Todas essas chamadas de cliente que eu fizer em determinadas classes diferentes, ele vai sempre mandar aquele mesmo cliente, aquele mesmo objeto do tipo cliente. Ou seja, aquele objeto do tipo cliente ele vai ser um objeto compartilhado entre diversas outras classes aí, certo? Então, como é que a gente faz isso, gente? Bom, a gente pode fazer isso da seguinte maneira. A gente pode criar, digamos que esse cliente bem aqui, ele vai ter, ele pode ser dessa maneira aqui, não tem problema nenhum. A gente pode criar uma terceira classe aqui chamada singleton cliente, por exemplo, né? Tudo bem? E esse singleton cliente, o que que ele vai ter? Ele vai ter uma variável estática chamada cliente logado. Aonde esse cliente logado, opa, public static cliente, faltou botar o tipo dela, né, cliente logado. Aonde esse cliente logado vai ser uh, coit, digamos assim, né? E a gente pode fazer get cliente logado dessa maneira bem aqui. Tudo bem? Ou a gente pode também mudar o cliente, né, também. A gente pode fazer um set cliente logado, onde a gente pode passar, ao invés de passar o objeto cliente, a gente pode passar uma string nome, onde vai ser um outro tipo de cliente. Então, o cliente logado
ele vai passar a ser um novo cliente, né? A gente vai mudar o cliente, aonde ele vai receber esse nome. Então, ou seja, o que vai acontecer? Esse objeto SingleToClient, ele vai ser aquele objeto que a gente vai utilizar para chamar um determinado cliente, certo? Então, a gente não vai mais utilizar esse objeto bem aqui, tudo bem? Esse objeto bem aqui a gente criou como suporte ao nosso SingleToClient, né? A gente pode fazer dessa maneira. E fazendo o seguinte, a gente pode sempre utilizar esse objeto para tanto criar um novo cliente, ou seja, substituir o lugar daquele atual cliente, né? E utilizar o get cliente para sempre retornar a mesma instância daquele cliente. Ou seja, eu tenho um teste aqui, né? Ao invés de fazer cliente C1 igual a new cliente, eu posso fazer o seguinte. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou mais utilizar o new cliente. Eu vou utilizar o singleton cliente, né? Ponto get cliente logado. Ou set cliente logado. Opa, desculpa. Set cliente logado ele não recebe, não retorna nenhum valor. Então eu posso fazer da seguinte maneira. Digamos que eu sou a pessoa que vai logar no sistema. Então, quando eu for logar no sistema, vai se chamar esse método bem aqui. E quem vai estar logado lá? O coit, né? Certo? Quando o coit estiver logado, se eu chamar um cliente, singleton.getClienteLogado, né? E eu chamar o c1.getNome, o que vai me aparecer? Vai me aparecer coit, certo? Tudo bem? Mas, por exemplo, eu criei um cliente 2, C2 igual a singleton.getClienteLogado, né? Tem também o outro dispositivo aqui, ó. Por exemplo, esse dispositivo é o computador, né? Esse cliente 2 aqui foi um outro cliente que também foi chamado ali no celular, né? No smartphone, no meu smartphone. E o terceiro cliente foi na minha Smart TV, né? Smart TV. Eu chamei o meu cliente 3, C3 igual a singleton.getClienteLogado. Sempre que eu usar o singleton.getClienteLogado, como antes eu disse que o meu cliente logado vai ser o coit, né? Em qualquer lugar que eu chamar através desse método singleton cliente, essa classe singleton cliente, como ela tem um objeto estático lá dentro, ela vai me garantir que sempre que eu pegar um cliente logado, vai ser aquele cliente que eu setei primeiro, por último, né? No caso, eu setei por último o coit. Toda vez que eu chamar ele subsequentemente, ele vai sempre me retornar o mesmo objeto coit. Ó, c1.getNome, eu vou botar o sistema outprint aqui para o C2 e para o C3, né? C2 e C3, se eu executar bem aqui, ó, ele sempre me garante que aquele objeto com o nome coit vai vir para mim. Sempre, 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 né? Aí eu parei de usar o meu aplicativo, né? Só que, digamos assim, é que nem Netflix, né? Quem entrou agora foi, sei lá, meu irmão João. Então, o João passou a entrar agora, certo? Set cliente logado. Ó, eu disse que depois que eu estava logado, né, nos três, quem logou agora foi o João. O Coit deslogou, né? Se o João entrou agora, o que que vocês acham que vai acontecer com esses três aqui, né? O C1, C2 e C3. Bem aqui, estava bem aqui, né? Eles, no caso, eles vão ter que ser executados de novo, né? No caso, computador, smartphone e TV. Eles vão ser executados novamente. Opa, faltou tirar o C1, C2 e C3. Certo? Ó, setei para o João e agora ele foi logando, né, novamente na Smart TV, smartphone e computador. Quando o smartphone, TV ou computador chamar novamente esse método getClient logado, o que vai acontecer? Eles vão, né, retornar o último cliente logado, que no caso é o João. Então, se eu executar bem aqui, ó, João, 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 né? Então, é meio redundante, né, repetir esses três objetos, mas é como se fosse é,
cada linha desse daqui fosse em um dispositivo diferente, né? Não é no mesmo código, digamos assim, é na mesma aplicação executando em locais diferentes. Tudo bem? Então, esse é o singleton. Você pode também realizar algumas outras alterações para deixar o singleton mais, digamos assim, mais seguro, né? Porque, assim, mesmo estando assim, isso não me impede, né, de, digamos assim, criar um cliente, né? Um cliente C4 igual a new cliente dessa maneira, né? Não impede o programador de fazer isso daqui também. Isso pode gerar algum erro, né? Se o programador ele não souber que existe o padrão singleton dentro do projeto, enfim e tal. Mas você pode, ó, por exemplo, se você consultasse aqui o Tutorials Point, ele vai te mostrar que, por exemplo, bem aqui, ó, no caso, esse single object é como se fosse o nosso cliente, né? Então, esse single object ele poderia ter, ó, a instância dele privada, dessa maneira bem aqui, ó, a instância privada, ou seja, ele está refletido bem aqui, tudo bem? E o que que ele está fazendo também, ó? Ele está botando o construtor daquele objeto privado, dessa maneira bem aqui, né? E ele tirou o método set, né? Ele tirou o método set e só botou um método get que vai retornar a instância daquele objeto, né? E, enfim, ele já não usa uma terceira classe, que no caso é o singleton cliente que a gente está fazendo, né? Ele deu uma simplificada, digamos assim, ó. Ele fez o seguinte, ele chegou aqui no cliente, eu vou apagar o singleton cliente, né? Bora fazer da maneira que está no site, por exemplo. Da maneira que apagou o singleton cliente, deixa eu apagar aqui, save delete, tá. Aí ele fez o nosso método ser privado, né? Private, string nome, e ele fez, no caso, tá aqui. Ele fez, no caso, existir só uma instância daquele objeto. Então, ele criou um private cliente aqui dentro. Opa, desculpa. Private cliente, esse não vai precisar ser utilizado. Única instância, digamos assim. E ele fez um new cliente. Quem é o cliente que está logado? Code. Pronto, dessa maneira bem aqui, né? E o que que ele faz? Ele tira o método set, tudo bem? Bora criar um terceiro método aqui só para a gente ver quem é que está logado. Vou criar um método logado, aonde ele vai me falar quem está logado, né? Está logado. Ele faz o get nome, só que não é get nome, é get instância, né? Porque ele utiliza a instância, essa daqui, essa instância única não utiliza mais nome. Então vamos botar get única instância. Pronto. E isso daqui é estático. Pronto. Dessa maneira aqui também, né, ele pode ser utilizado. Ou seja, se eu voltar para o teste, deixa eu apagar aqui tudinho. Se eu voltar para o teste, o que que vai acontecer? Quando eu for criar um novo cliente, C1 vai ser igual. Ele não me permite mais fazer o new cliente. Ó, ele até dá um erro aqui e não deixa mais eu botar um cliente, né? Um cliente qualquer. Ó, ele dá um erro e diz que meu construtor é privado. Ou seja, ele já limita o programador bem aqui. O que que o programador tem que fazer? Ele tem que chamar a classe cliente ponto get única instância. Então ele vai C2, mesma coisa, cliente ponto get única instância, C3 é igual a cliente ponto get única instância, system out print C1 ponto logado. Não precisa do system out print. Só o C1 ponto logado já printa pra gente. C1 ponto logado, C2 e C3. Ou seja, a gente simulou a situação novamente, né? Eu botei coit lá, que é o cliente que estava logado, e a gente adaptou para o que está lá no site, né? Que é até mais simples. Ele criou só uma classe e está usando dessa maneira bem aqui. Ou seja, ele garante que existe apenas uma única instância daquele cliente porque ele transformou a variável estática, né? E se eu chamar aqui, ó, ele vai me garantir
que sempre vai estar logado aquela pessoa. Tanto que se eu mudar o nome da pessoa, em todos os lugares ele vai mudar também, certo? Contando que esses três lugares é a situação que eu falei, né? Celular, smartphone e Smart TV, né? Então, esse é o singleton ah, de maneira codificada, né? Vocês podem implementar tanto de uma maneira quanto de outra, contanto, né, que você garanta que, de certa forma, existe uma única instância daquele objeto, certo? Tudo bem? Valeu!